O texto sagrado diz assim: todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então a salvação, ela não é seletiva, não é restrita a um grupo. A salvação abrange a todos os homens, independentemente de crença religiosa e de condição socioeconômica. Todos em Jesus poderão se salvar. E diz o texto que não é aquele que evoca, mas é o que invoca. Que evocar significa trazer para a memória, lembrança. Mas invocar é prostrar. Invocar é clamar. Invocar é reconhecer a soberania de Deus. E todo aquele que invocar será salvo. Mas existem alguns fenômenos religiosos que tentam distorcer aqui este texto, né? Que tenta desconstruir, né, este texto. O exclusivismo religioso, por exemplo, eu diria que ele tem a sua forma embrionária nas religiões mais antigas do mundo, tanto nas monoteístas como nas politeístas. E o exclusivismo traz a ideia de uma adesão. Você tem que aderir a uma religião. Ou seja, alguém, para ser salvo, precisa se tornar adepta de uma religião. E adepta incauta, adepta adjeta de uma religião. Quando a Bíblia disse que não, que salvação só em Jesus. O exclusivista, ele não acredita na possibilidade da salvação em outra religião ou em outra igreja. Eu disse que o exclusivismo religioso está presente até nas religiões abraâmicas. Você vai perceber o exclusivismo religioso presente no judaísmo, ou seja, na igreja do período veterotestamentário, na igreja judaica. E o judaísmo influenciou amplamente o viés pensante do cristianismo do primeiro século, o modus vivendi do cristianismo do primeiro século. Portanto, os cristãos do primeiro século, eles, devido à influência judaica, eles eram exclusivistas. Mas eu vejo no exclusivismo do primeiro século alguns atenuantes. Eles não eram exacerbados, eles não eram extremados. Era o exclusivismo tanto que ponderado, que equilibrado. E daí surgem as vertentes do exclusivismo. As igrejas da contemporaneidade, as religiões contemporâneas, elas são exclusivistas. O exclusivista acredita que a salvação só está na sua religião. E isto faz dele alguém intolerante. Não consegue ser bem sucedido nas suas relações interpessoais. Porque o exclusivista, ele prega uma teologia impositiva. Ele não sabe lidar com a diversidade de pensamento. O exclusivismo é perigoso. Você que acha, na minha religião é a tal, a sua não. Isso é exclusivismo religioso. E eu diria que o exclusivismo religioso hoje é tido como uma patologia social. Outro fenômeno que não é bom, nocivo à fé cristã, nocivo à cristandade, nocivo à irmandade, é o inclusivismo religioso. O inclusivismo tem uma certa correlação e semelhança com o ecumenismo, que o ecumenismo é unificação de crenças religiosas. E o inclusivismo já é um tanto que tem uma certa semelhança, porque o inclusivismo quer incluir essa ideologia,
acredita o seguinte, que não pode se excluir ninguém. Então, incluir no sentido de acolher, no sentido de inserir. O inclusivista pega o seguinte, que só Jesus, tudo bem, só Jesus. Mas só que essas ideologias, elas levam os seus adeptos a desenvolver eu diria que uma cosmovisão um tanto que distorcida, a interpretar de uma forma distorcida a vida, a ver as coisas de uma forma distorcida, interpretar o próprio amor de Deus de uma forma distorcida. Então essas ideologias, elas levam os seus adeptos a desenvolverem essas distorções cognitivas. Isso não é bom. Tem crescido nos últimos dias as igrejas inclusivas, devido aí à influência do LGBT, né, que tem crescido de forma assustadora. A ideologia de gênero ensina o seguinte, que o sexo é uma questão de cromossomos, é uma determinação genética, mas o gênero não. O gênero é a sexualidade, não importa a sexualidade. Daí criam-se as vertentes da sexualidade humana. Aí já existe hoje o transgênero, o cisgênero, o bissexual, o transexual e até o casamento homoafetivo. Então, essas igrejas inclusivas, elas querem incluir as pessoas sem arrependimento. Não precisa arrependimento, não precisa regeneração, não precisa conversão. A Bíblia diz que nós temos que transformar este mundo secularizado, este mundo que é regido por um sistema iníquo. É preciso transformar este mundo pela renovação da nossa mente. Eu diria que essas igrejas inclusivistas ou inclusivas, elas ofendem a santidade de Deus. Isso é um desafio, entendeu? Na frente do Evangelho. A família merece respeito, porque é uma instituição divina. E a Bíblia diz que, vendo Deus que o homem estava só, ele disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja sempre diante dele. Então o casamento abençoado por Deus não é este casamento homoafetivo, é o casamento heteroafetivo. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Então Deus fez o homem dotado de fecundidade, dotado de fertilidade, para que a espécie humana perpetuasse, para que a espécie humana procriasse, mas através do casamento do casamento heteroafetivo, não o homoafetivo. Entendeu? Está aí um desafio na frente da Igreja de Cristo, né? Pregar o Evangelho para o LGBT, para as pessoas que acreditam nessa forma distorcida de ver as coisas. Querido, outro fenômeno religioso que não é bom, ele não é bom, eu diria que ele é nocivo à cristandade, é o pluralismo religioso. Porque o pluralismo religioso prega o seguinte, que é preciso impedir que um pensamento religioso venha a prevalecer, venha a se tornar hegemônico, porque a hegemonia de uma religião pode gerar intolerância religiosa. Ela vai se achar dona da verdade e absolutista. Por isso tem que valorizar, tem que preservar uma pluralidade de religiões. Olha, você respeitar a pluralidade religiosa é uma coisa. Respeitar a liberdade de expressão religiosa é uma coisa. Mas tornar adepto do pluralismo é outra. Nós respeitamos a pluralidade religiosa, mas nós não concordamos com o pluralismo religioso.
Entendeu? Não concordamos com o pluralismo, porque na concepção do pluralismo existem muitos instrumentos de salvação que Deus utiliza. Pode ser Confúcio, pode ser Siddhartha Gautama, o Buda, pode ser Maomé e pode ser qualquer um, quando a Bíblia diz que salvação só em Jesus. Então o inclusivismo religioso é perigoso. Outro fenômeno também perigoso é o universalismo no campo religioso. Porque a salvação de Cristo entende-se pela Bíblia que é uma salvação universal, não universalista. Entendeu? Universal, não universalista. Há uma diferença muito grande. O universalismo ensina o seguinte, ou uma vertente mais radical do universalismo, ensina que no juízo final até o diabo será salvo. Até o diabo será salvo. Então ele vai se converter. O universalismo ensina que todas as religiões são legítimas e todas elas têm faíscas da sabedoria de Deus. Agora, para a gente entender melhor se a salvação é universal ou universalista, nós temos aqui dois sufixos gregos. O ismo, do universalismo, e o dade, de universalidade. O ismo de universalismo é um sufixo grego. Ele é ideológico, ele é patológico. Por que ideológico? Porque visa uma dominação. Por que patológico? Porque eles visam uma imposição de normas, de regras. Mas o dade de cristandade tira a patologia, tira a ideologia do ismo. Então pressupõe-se que a salvação não é universalista, a salvação é universal. Veja o que diz aqui Romanos 3:23. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí os adeptos incautos do universalismo tentam desconstruir este texto aqui, pregando que a salvação é universalista, quando o texto diz que a salvação é universal. Que Deus possa banir da sua vida todo vestígio do exclusivismo religioso, todo vestígio do inclusivismo, todo vestígio do pluralismo e todo vestígio do universalismo. E que Deus possa lhe dar mais entendimento e mais sabedoria.